Shalom, povo de Deus, boa tarde. Glória a Deus, aleluia. Vamos iniciar mais uma live nessa tarde, segunda-feira. Espero que vocês estejam bem. Boa tarde, Sheila. Deus abençoe vocês nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu comandar aqui para o grupo. Minha internet hoje ela não tá. A paz, Sheila, shalom, Deus abençoe, glória a Deus. Boa tarde para quem está entrando. Aleluia. A minha internet hoje ela não tá muito legal, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Olá, Ricardo, Deus abençoe. Anderson Oliveira, Deus abençoe vocês nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar vocês. Amém? Boa tarde para quem está entrando. A paz, Deus abençoe. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa tarde. Amém? Vocês não olhem muito para minha cara de sono, não. Mas eu tive uma madrugada gloriosa na presença do Senhor. E depois eu não consegui mais dormir. Então, vocês perdoem a carinha de sono hoje. Glória a Deus. Shalom, Abner, a paz. Deus abençoe vocês nessa tarde, amém? Vamos começar mais uma tarde de live. A paz, irmão, Deus abençoe. Eu queria dar continuidade na live do que a gente falou na sexta-feira sobre pecados sexuais, mas eu não sei se eu tenho que pesquisar se eu posso falar assuntos aqui no Instagram, né? Então, como eu não sei se eu posso falar sobre alguns assuntos, então eu vou pesquisar e aí, se eu puder, eu dou continuidade da live da sexta-feira, tá? Que é sobre pecados sexuais. Se eu não puder, tá tudo certo também. Aí eu vou fazer, nos próximos dias, eu vou pedir permissão ao Senhor se eu posso fazer um estudo bíblico fechado. Aí a gente faz num grupo fechado, do Zoom ou do Meet, não sei ainda, vamos ver. Para que eu possa falar sobre esses assuntos, tá? Então, como eu não sei se eu posso falar, aí Espírito Santo, o que é que eu posso falar? O que é que eu posso mudar hoje o assunto? Mas amém, o Senhor é bom e a sua glória nos renova, a sua graça nos renova a cada manhã. Amém? Espero que vocês estejam passando um bom final de semana, que esse final de semana tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom. Glória a Deus. Eu estava meio preguiçosa para as orações da madrugada, às 3 horas da manhã, mas essa madrugada de domingo para segunda eu voltei com tudo. Eu disse, não, Senhor, não posso ficar não. Eu tenho que ter essa vida, amém? A vida de oração na madrugada. É poderoso, mas você tem que ser forte. Porque o nosso sono fica lutando contra tudo. Mas o Senhor é bom, amém? Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre humildade. É o que falta muito no nosso meio, né?
Eu não vou nem falar no meio das pessoas, dos ímpios, das pessoas do mundo, porque realmente a verdade liberta e a humildade nos faz nos aproximar de Deus. Então eu quero falar sobre humildade, porque muitas vezes a gente está deixando de se aproximar de Deus e de receber aquilo que o Senhor quer nos entregar por falta de humildade. Então, a humildade, ela não é aparência, é morte do ego diante de Deus. E é o que muitos de nós a gente precisa, é sermos humildes, humildes de coração. Por que que o Senhor pede tanto para a gente estar como crianças na presença dele? Porque as crianças elas, tudo que elas fazem é de coração aberto. Além da sinceridade, né, porque as crianças elas são muito sinceras, o Senhor pede que a gente esteja como criança e que a gente quebre esse ego, essa vaidade, esse orgulho na presença de Deus. E a gente deixa de enxergar como vencer as situações da nossa vida, muitas vezes por falta de humildade. O ego está ali impregnado na nossa vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu já falei sobre esse assunto uma vez, mas nunca será demais, né? Porque a gente sempre precisa melhorar mais e mais e mais para estar na presença de Deus. Quando a gente acha que a gente já está pronto, aí é que Deus nos mostra que a gente tem que andar mais uma milha. Amém? Então, quando você acha que você está pronto, saiba que você precisa andar mais. Se humilhar mais, descer mais, baixar mais a cabeça e dizer: Senhor, me transforma mais. Eu preciso me humilhar mais na tua presença. E se humilhar não é ser bobo, mas é quebrar todo o ego, toda a vaidade do seu coração, para que você se aproxime de Deus. Porque muitas vezes a gente acha assim: não, aquela pessoa ali está cometendo algo nas redes sociais, está cometendo algo na internet, faça isso, isso e aquilo. Aí você quer botar a sua opinião porque você acha que é certo. Você não busca entender o que é que Deus quer. A gente sempre quer botar para as pessoas aquilo que a gente viveu, acha, sabe. Mas nem sempre vai ser a vontade do Senhor. Aí a gente deixa, muitas vezes, a gente nem quer deixar se escutar por Deus. E a gente quer colocar que as pessoas façam aquilo que a gente acha. Isso é um ego disfarçado. Então a gente quer dizer o que todo mundo tem que fazer. Mas a gente primeiro não pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer? É realmente isso? Ou é só o que eu quero? É só o meu ego que está ali falando? Porque o ego, ele pega a gente em pequenas coisas. Que a gente acha muitas vezes que a gente está certo, que a gente não tem que baixar a nossa guarda do orgulho. Amém? Então eu quero falar sobre um pouquinho isso hoje, para que a gente possa, assim como eu estou falando para vocês, para que eu possa também aprender. Porque quando eu acho que eu sei, é que eu não sei de nada. Quando eu acho que eu já estou pronta, é que eu não estou pronta. E o Senhor diz: ande mais uma milha. Quando eu acho que eu já aprendi demais e eu acho que eu sou a pessoa que mais sabe, é que o Senhor me mostra que eu não sei de nada. Então por isso que quando o Senhor diz assim: ande mais uma milha, é para que a gente baixe essa capa desse ego que a gente muitas vezes coloca na nossa mente, no nosso orgulho, no nosso coração. E se você não quebra essa capa que está envolvendo o seu coração com orgulho, fica muito assim de você entender o que Deus quer que você faça, o que Deus tem para você. Porque quando eu acho que eu sei, é que o Senhor me mostra que eu não sei. Quando eu acho que eu já estou pronta, é que o Senhor diz: não, você vai ficar mais no secreto ali. Voltou, glória a Deus. E mesmo que você esteja com a razão, você vai pedir perdão e você vai ser humilde. Então, se posicionar, eu estar em posição
de ser realmente como Deus quer que eu seja, de realmente ser filha e filho. E para a gente ser filha e filho, a gente tem que ser humilde. Se eu não for humilde, não tem como. Amém? Então, por isso que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, para que a gente possa baixar essa guarda do orgulho, que muitas vezes a gente coloca. De muitas vezes a gente não querer e resolver uma situação de alguém que está fazendo algo, porque você fica esperando a outra pessoa vir falar com você. Você fica esperando a outra pessoa vir pedir perdão. Você fica esperando a outra pessoa se posicionar. Se posicione primeiro, seja você o primeiro. A se entender que quando você é humilde e você baixa essa guarda que você levantou, a situação muda da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Boa tarde para quem está entrando agora. Deus abençoe vocês. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Amém? Eu acho que travou aí para vocês, gente. Me falem aí se travou. Se tá tudo ok. Amém? Vamos lá. Então vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nessa tarde. Eu quero consagrar essa live a ti, Senhor Jesus. Que não seja eu apenas a falar, mas seja o Senhor a me conduzir em cada palavra. Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está aqui nessa live, que vai assistir depois também. Que o Senhor possa abrir o céu da revelação na vida delas. Que o Senhor possa derramar sobre elas mais graça, mais amor, mais humildade, mais sabedoria, mais alegria. Alegria do Espírito, Pai. Para que elas sejam pessoas, Pai, que vivam aquilo que o Senhor tem para elas. Não oprimidas por Satanás, não oprimidas pelo mundo, ou pelo que as pessoas falam que elas são quando elas não são. Pai, eu te consagro essa live, eu te consagro os telefones conectados, a rede de energia, a Wi-Fi. Em nome de Jesus, Senhor, me capacite cada vez mais, Pai, eu te peço, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa falar da tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes, Pai, eu sinto que eu quero retroceder ou voltar para trás, porque eu não me sinto capaz, mas é o Senhor que me capacita, Senhor. Eu quero ser capacitada o mais sábio dos sábios, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa live. Obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, tire toda a soberba do meu coração, todo o ego, Senhor. Me leve cada vez mais no mais profundo, Senhor, do que o Senhor tem para mim, do que o Senhor quer para mim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, bem-vindo para quem está entrando agora. Então, humildade, ela não é aparência. As pessoas hoje, elas querem falar sobre humildade quando elas não são humildes, quando o coração dela não está ali aquebrantado para ouvir, para se calar, para ajudar, para tomar posicionamento e resolver situações que está há muito tempo ali para resolver e você está esperando outras pessoas, mas é você que tem que tomar atitude e se posicionar. Então existe algo hoje pouco falado nos dias de hoje e isso está travando o agir de Deus na vida de muitas pessoas. As pessoas querem parecer humildes, mas não querem morrer para o orgulho. Então hoje a maioria das pessoas, elas querem parecer que elas são pessoas humildes, mas quando uma situação acontece, elas são a primeira a ficar esperando a outra pessoa vir pedir perdão. E você não toma posicionamento e você não é o primeiro a ir lá resolver a situação, porque você que fica esperando a pessoa vir falar com você. Então as pessoas parecem ser humildes, mas não querem morrer para o orgulho. Então a gente vive hoje numa geração que aprendeu a falar manso, postar versículos bíblicos, abaixar a cabeça, mostrar que estão jejuando, mostrar que estão lendo a Bíblia, mas por dentro elas continuam disputando, se comparando, querendo ser maior, querendo ser mais sábio, querendo ser mais sábio ao falar da palavra,
querendo reconhecimento, e isso não é humildade. Isso é orgulho disfarçado de espiritualidade. E é o que existe muito hoje na internet, é muito orgulho disfarçado de espiritualidade. As pessoas mostram muito que são espirituais, mas o orgulho está ali impregnado. E quando acontece uma situação na sua vida, se observe como é que você está sendo. Se você está sendo realmente uma pessoa humilde. Quando uma pessoa faz algo contra a sua vida, quando alguém faz algo, ou quando você entra num mal entendido, numa confusão, você é o primeiro a se posicionar e a lhe pedir perdão, ou você fica esperando as outras pessoas te pedir perdão? Então se observe como é que você está sendo nesse ponto da humildade. Eu espero outras pessoas vir pedir perdão ou vir se posicionar, ou eu mesmo me posiciono primeiro? Humildade, ela não é postura externa. Humildade não é falar baixo. Humildade não é se diminuir diante das pessoas. Humildade verdadeira é quando o seu coração não precisa mais provar nada para ninguém, porque você já foi rendido a Deus. Você se rende primeiro. Você não fica esperando as pessoas. Você vai lá e diz, não, eu vou lá resolver, eu vou lá pedir perdão, eu vou lá diminuir e baixar esse ego que muitas vezes me impede até de receber aquilo que o Senhor quer me dar. Mas por causa do orgulho você não recebe. E aqui está um ponto que quase ninguém fala. Deus não entrega coisas grandes para corações orgulhosos. Enquanto você não se permite ser transformado pelo Senhor, Deus não vai entregar coisas grandes na sua vida. Enquanto você não se permite se posicionar e antes mesmo das pessoas virem resolver situações, você vai lá, você bate na porta dela e diz, ó, eu vim aqui porque eu quero te pedir perdão, eu quero resolver essa situação, porque eu não posso viver aumentando uma mágoa entre nós ou aumentando um problema entre nós quando eu digo que sou uma mulher, um homem de Deus. Então Deus não vai entregar coisas grandes na sua vida enquanto você não reconhecer que você precisa ser humilde e você precisa baixar essa guarda desse orgulho. Não porque Ele não queira. Deus não entrega coisas grandes para corações orgulhosos, mas não porque Ele não queira, mas porque o orgulho corrompe tudo que te toca. Tudo que toca, o orgulho corrompe. Então, por isso, antes da promoção vem o quebrantamento. Quem aqui já viveu situações que se repetiram? Você passou por uma situação e essa situação se repetiu. Porque você não baixou o seu orgulho muitas vezes. Você não aprendeu aquilo que o Senhor quer que você aprenda. E enquanto a gente não aprender, você vai se repetindo essa situação. Enquanto você não quebrar o seu orgulho, você for humilde, você for o primeiro a pedir perdão, você for a pessoa que as pessoas continuam se levantando calúnia contra você, mas você não se levanta contra elas, você entrega nas mãos de Deus. E você diz, Senhor, a justiça não é minha, é tua. Então me ensine, Pai, a não ser uma pessoa orgulhosa, rancorosa, que fica devolvendo às pessoas o que as pessoas fazem comigo. Enquanto você não aprende isso, as situações muitas vezes vão se repetindo, e você fica perguntando a Deus por que você não avança, porque nada muda na sua vida, porque você está nessa situação há muito tempo. Então, hoje, você vai entender profundamente o que é humildade de verdade, o que não é humildade também. E como Deus transforma as pessoas orgulhosas em instrumentos poderosos. Eu era muito orgulhosa. Muito orgulhosa. E tem momentos e situações em que o orgulho quer me tomar conta. E aí quando eu vejo que eu estou vivendo numa situação já por muito tempo, eu disse, não, Senhor, tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo. Só que a gente quer muitas vezes colocar o problema para cima das pessoas. A pessoa está errada. A pessoa não quer falar, a pessoa não quer fazer. Eu já estou fazendo, a pessoa não faz. Será mesmo que você está fazendo? Se você estivesse fazendo, a coisa já teria mudado. Ah, Heloísa, mas
Quando não quer, dois não briga, realmente. Mas faça a sua parte. Qual é a sua parte? Baixar a cabeça, pedir perdão e ser o primeiro a resolver a situação. E ser a pessoa que não prolonga as situações na sua vida. E ser a pessoa que, mesmo que te feriram, você vai buscar resolver a situação. Porque você entendeu que quem quer avançar é você. E para a gente avançar, a gente tem que ser o primeiro a dar o primeiro passo. O passo para ser humilde, o passo para pedir perdão, o passo para perdoar, para se perdoar também. Então, a primeira passagem bíblica que eu quero falar hoje é a queda do orgulho de Nabucodonosor. Esse nome é difícil de falar. Daniel 4, do 30 ao 37, que fala assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Aqui é o rei Nabucodonosor falando. Pelo meu poder e para a glória da minha majestade. Antes, o orgulho que se exalta. Então, o rei aqui era um rei poderoso. Ele conquistou reinos, construiu impérios, tinha autoridade. Mas havia um problema. Ele começou a acreditar que tudo vinha dele. E a gente muitas vezes acredita que tudo vem da gente. Que a gente é a pessoa que faz e acontece. Mas a gente está corrompido muitas vezes. Corrompido por uma raiz de amargura, por uma raiz de orgulho. Corrompido muitas vezes porque a gente acha que sabe muito mais do que outras pessoas. Porque você estudou muito mais. Só que entenda que cada vez que você entende que você precisa de outras pessoas e que outras pessoas precisam de você, você entende que você nunca vai saber mais, mas você sabe apenas coisas diferentes de outras pessoas. E outras pessoas sabem outras coisas diferentes de você. Então nunca ache que você é o saberrão, santarrão. Nem sei se existe essa palavra, saberrão foi ótimo. Mas entenda que a gente precisa de outras pessoas. E que outras pessoas precisam de você. Amém? Então, olá, Enéas, Deus abençoe. O orgulho que se exalta. Nabucodonosor era um rei poderoso, que conquistou muitos reinos. Mas ele começou a acreditar que tudo vinha dele. Ele não reconhecia Deus como a fonte de tudo. E muitas vezes a gente não reconhece que Deus é a fonte de tudo. Ele é a fonte, não é você. Só que você coloca para você. Eu fiz acontecer, foi por causa de mim que isso aconteceu. Você muitas vezes quer a glória para você, porque eu já quis muitas vezes a glória para mim. E Deus disse, não, a glória é minha. Então ele não reconhecia Deus como fonte, ele se via como centro. E a gente muitas vezes se vê como o centro das coisas. Esse é o erro de muitos hoje. A gente fala assim, eu conquistei, eu sou bom, eu mereço, eu posso, eu faço. Mas esquece que sem Deus nada somos. O que aconteceu, ou seja, o que aconteceu com esse rei? Deus o humilhou. Ele perdeu a sanidade, viveu como um animal e foi tirado do trono. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. E quando você diz assim, não, eu não tenho orgulho dentro de mim, você já está mentindo. Quando você diz, eu não sou soberbo, você já está mentindo. Por quê? Porque quando você diz que você não é, você é. Porque a gente peca todos os dias. A gente tem uma impregnado na nossa alma, a gente tem uma soberba muito grande. Porque muitas vezes a gente se acha muito autossuficiente. A gente acha que a gente não precisa de outras pessoas. A gente acha que a gente pode resolver tudo sozinho. Então, muitas vezes, quando você diz que você não é soberbo, pode saber que você é. Então, aqui nessa história desse rei, o que foi que o Senhor fez? O Senhor tirou ele do trono. E ele perdeu totalmente a sanidade e ficou vivendo como um animal. Deus resiste ao soberbo.
E depois, um coração transformado, quando ele reconhece quem Deus é, tudo muda. Agora o rei Nabucodonosor louvou, exaltou e glorificou ao rei do céu. Então ele passou de autossuficiente para uma pessoa dependente de Deus. Ele passou de orgulhoso para quebrantado. E é o que muitos de nós a gente não tem na gente. É o quebrantamento. Não é aquebrantamento, não é quebrantamento. O quebrantamento de a gente entender que a gente precisa de outras pessoas, que sozinhos a gente não pode, que a gente tem que ser o primeiro a resolver as situações da nossa vida, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a ir lá perdoar, o primeiro a entender que por mais que você não cometeu a tal situação, seja o primeiro a resolver, buscar resolver. E isso a gente não quer, porque a gente fica esperando as outras pessoas vir. Ah, não, vou ficar aqui aguardando ele vir resolver. Seja o primeiro a você. Isso nem todo mundo está pronto para fazer isso. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Então, às vezes, Deus não tira algo da sua vida para te destruir. Ele tira para te ensinar a depender. Humildade começa quando você entende que tudo vem de Deus e tudo é para Ele. Amém? Então, segundo a passagem bíblica, João 13, do 3 ao 5, humildade não é fraqueza. Jesus lavando os pés. Essa passagem aqui é poderosa. Quem aqui já lavou os pés das pessoas? De um líder, de uma pessoa que está acima de você? Alguém aqui já lavou os pés de alguém como forma de humildade? João 13, do 3 ao 5 fala assim: levantou-se da ceia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso que Jesus fez foi um dos atos mais bonitos hoje. Antes, o conceito errado, naquela altura, lavar os pés era coisa de servo. Então, naquela época de Jesus, que Jesus esteve aqui, nessa terra, em forma de Deus, mas também de humano, naquela época, a cultura de lavar os pés de outra pessoa era coisa de servo. E aqui está o que Jesus fez, que chocou todo mundo daquela época e até hoje. Jesus, sendo Senhor, escolhe servir. Hoje muitos pensam assim: se eu me humilhar, vou me desvalorizar. Se eu servir, vou parecer inferior. Mas isso é mentalidade de mundo. E você não é desse mundo. A gente está só passando aqui. A gente é peregrino aqui nessa terra. O que Jesus fez, ele mostrou que humildade não é se rebaixar, é escolher amar sem precisar de posição. Então ele não perdeu a autoridade ao servir. Ele revelou quem ele era. Então hoje você revela quem você é quando você serve, quando você ajuda, quando você se diminui. Até para pessoas que você está acima. Para pessoas que você é autoridade. Na igreja, na primeira igreja que eu fui ovelha em São Paulo, era em São Paulo mesmo, não era aqui em Barueri. O homem que fica servindo na porta, e ele serve até hoje, acho que ele deve servir há mais de 10 anos. Ele fica na porta e serve, e ajuda o pessoal, e ajuda a manobrar carro, e ele serve café. E ele fica ali como se fosse um porteiro. E sabe o que ele é? Ele é médico. Uma pessoa importantíssima para a sociedade. Uma pessoa que conhece a maioria dos médicos, dos doutores. E ele está ali na porta servindo. E ele tem a formação de médico. Então hoje, as pessoas, por elas terem formações e serem doutores, ninguém quer servir. Tem gente que diz assim: não, me chame de doutor fulano de tal. Você não pode chamar pelo nome, tem que chamar de doutor. Então hoje o que falta nas pessoas é muita humildade. Humildade de entender que quando eu me faço pequeno, é que o Senhor me levanta.
Porque hoje todo mundo quer mostrar aquilo que fez, a formação que é. Você não quer ser chamado pelo seu nome, você tem que chamar doutor, doutora. Então veja que coisa linda esse homem, ele serve, ele fica lá na porta como porteiro, recebendo as pessoas. E ele é médico, tem uma formação incrível. Uma das formações mais altas hoje, assim, no nosso meio. Então as pessoas acham que se humilhar, você vai ser desvalorizado. Se eu servir, vou parecer inferior. E o que Jesus fez, ele mostrou que humildade não é se rebaixar, é escolher amar sem precisar de posição. Então não preciso mostrar o que eu fiz, o que eu estudei, não. Porque quem me justifica é Deus. Então o Senhor Jesus, ele não perdeu a autoridade, ele lavou os pés dos discípulos dele. Então ele fez pequeno diante dos discípulos. Isso mostra o tamanho da humildade de Jesus. E aí ele revelou quem ele era. A gente revela quem a gente é quando a gente baixa essa guarda de ego, de orgulho. Aí você mostra realmente quem você é. Quem está dominando a sua vida e o seu coração. Então, os discípulos aprenderam algo transformador aqui. Grandeza não é estar acima, grandeza é estar disponível. Então, quando você se deixa ser disponível para ajudar o próximo, para perdoar, para ir ser o primeiro a resolver situações na sua vida que estão ali há muitos anos, que você não resolveu por causa que você está com orgulho. Quando você não perdoa alguém que te fez mal. Então, você não precisa de título para ser grande, você precisa de um coração que serve sem ego. Humildade é poder sobre controle. Amém? Terceira passagem bíblica hoje que eu quero falar para vocês. O que Deus exalta, o publicano e o fariseu. Essa aqui eu coloco nas minhas orações. Lucas 18, do 10 ao 14. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Antes, dois corações diferentes, o fariseu e o publicano. O fariseu, ele era religioso, cumpria regras, mas se achava melhor do que os outros. O publicano era pecador, quebrantado e reconhecia sua condição. Então o que aconteceu? O fariseu orava com orgulho. Ele dizia assim na passagem: Deus, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu faço aquilo, eu faço isso. Já o publicano falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador e não sou digna nem de olhar para o céu. Então veja a diferença. O publicano era pecador, mas era quebrantado e reconhecia sua condição. Então o fariseu orava com orgulho, o publicano orava com humildade. E o resultado foi: o humilde foi justificado. Quem foi humilde aqui? O publicano. Antes, quem realmente agradou a Deus. Depois, quem realmente agradou a Deus foi o publicano. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Você quer fazer orações bonitas, orações que, Senhor, venha a tua glória e resplandeça a tua majestade. Não, Deus quer um coração quebrantado. Pai, eu não sou digna nem de olhar para o céu. Eu não sou digna nem de abrir os meus olhos para olhar para o Senhor. Porque eu sou pecadora, eu sou orgulhosa, eu sou miserável. Muitas vezes, Pai, eu quero colocar a soberba no meu coração. Eu não consigo perdoar. Muitas vezes eu não quero perdoar, eu não quero resolver situações porque eu estou esperando a pessoa vir falar comigo. O que Deus quer de você é que você seja humilde. Aí você muitas vezes quer mostrar uma santidade que você não é. Você acha que mostrar a santidade é eu mostrar que eu vou para a igreja no domingo. Aí você bota lá, na casa do Senhor. Mas o que está no seu coração? Falta de perdão, você não perdoa as pessoas, você não é humilde, você não deixa o seu orgulho de lado. Você acha que você tem que estar mostrando para as pessoas que você faz orações de 5, 6 horas, mas o seu coração você ainda não perdoou aquela pessoa, você não resolveu a situação que você precisa resolver.
Então, Deus não se impressiona com a aparência espiritual, Ele olha o seu coração. Saiba disso, Ele olha sempre para o seu coração. O fariseu parecia certo, mas estava longe de Deus. O publicano parecia errado, mas estava perto de Deus. Então, humildade é reconhecer quem você é sem Deus. Quem você é sem... Humildade é quando eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Pai, sem o Senhor eu não sou nada. Se o Senhor não estiver comigo, eu não posso ir. Se o Senhor não estiver comigo, Pai, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem perdoar aquelas pessoas que estão fazendo algo contra a minha vida. Muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos. A gente fica amaldiçoando as pessoas que nos fizeram mal, mas a justiça é de Deus. É Ele que faz. Então, humildade é reconhecer quem você é sem Deus. E sem Deus eu não sou nada. E isso abre o céu. O que não é humildade, não é se diminuir por insegurança, não é aceitar desvalorização, não é falsa modestia, não é falar bonito e agir com orgulho. Isso é máscara, não humildade. O que é humildade de verdade? Reconhecer que tudo vem de Deus, não precisar provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Servir sem esperar retorno, que é o que a gente faz. A gente faz muitas coisas esperando retorno. Isso não é serviço, é troca. Aceitar correção, ter um coração ensinável. Humildade é viver dependendo de Deus, não da aprovação das pessoas. Então, como desenvolver uma humildade? Reconhecer diariamente sua dependência em Deus. Aceitar ser corrigido sem se defender imediatamente. Isso aqui é o que muita gente não aceita. A gente não aceita ser corrigido. Quando uma pessoa vem falar com você, você não aceita a correção. Você não aceita que você está errado. Você não aceita que a outra pessoa que ela está falando ali, ela está com a razão. Que você precisa baixar essa guarda de orgulho. Isso é o que muita gente não aceita. Quando uma pessoa vem dizer assim, ó, faz assim, que talvez seja melhor para você. Faz isso. Aí você já bota o seu ponto de vista, porque você não aceita. Você não aceita que a pessoa fale que você está errado. Amém? Sirva mesmo quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, eu vou lá e sirvo. Porque quem está me vendo é Deus. E eu só preciso que Ele me veja. Mas não para me devolver algo. Mas porque o meu coração é de servidão. Pare de se comparar com as pessoas. Você fica se comparando. Ah, eu quero ser igual a fulano. Eu quero pregar igual a cicrano. Eu quero ser igual a ela. Eu quero perdoar igual a ela. Não, seja você mesmo. O Senhor, Ele tem uma bênção para cada um de nós. Cada um de nós vai brilhar da nossa forma, do nosso jeito. Mas a gente se compara muito com as pessoas. E aí, quando alguém diz assim, você está se comparando demais com fulano, você diz, eu não estou me comparando, não. Você não admite que realmente você está se comparando com as pessoas. É falta de humildade. Ore pedindo um coração quebrantado. Senhor, se for preciso, me quebre mais, mas não me deixe ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que não aceita a correção de outras pessoas, que não aceita que eu estou errada, que eu preciso melhorar, que não aceita que muitas vezes eu preciso me calar para aprender. Então, humildade não nasce pronta, ela é construída. Então, aos pouquinhos você vai construindo essa humildade. Amém? O que está impedindo muitas pessoas de viverem o que Deus prometeu? Não é falta de talento. Cada um aqui tem um talento. Tem gente que diz assim, não tem um talento para nada. Tem sim. Você sabe fazer uma comida melhor do que outra pessoa. Você tem um talento para cozinhar. Você tem um talento para limpar uma casa muito melhor do que outra pessoa. Você tem um talento para escrever, para aconselhar. Todo mundo aqui tem um talento. Eu não acho que você não tem, não, que você tem.
As donas de casa eu digo, meu Deus, a minha mãe tem um talento de ser dona de casa, que eu digo, Deus, Senhor, eu não tenho esse talento. Eu faço a minha parte, mas eu não tenho esse talento. Amém? Então, o que está impedindo muitas pessoas de viver o que Deus prometeu não é falta de talento, não é falta de oportunidade, é excesso de orgulho. Então hoje, antes de concluir aqui, eu quero colocar uma tarefinha de casa para vocês. Se vocês puderem, hoje, faça algo bom para alguém que não é muito legal com você. Para uma pessoa que normalmente ela não é muito agradável com você, ela não te trata muito bem, ou ela não é muito legal. Faça algo bom para alguém que não é muito legal com você. Quebre esse orgulho. Você quebra o orgulho e muitas vezes você dá um desperto nas pessoas quando você é bem para pessoas que não é tão bem com você. Faça esse teste. Faça algo bom para essa pessoa. Nem que seja uma palavra. Diga, ó, eu quero mandar aqui para você uma palavra de Deus. Mande um versículo bíblico, mas faça algo com você. Seja humilde. Seja você a pessoa que você gostaria que as pessoas fossem. Ou que essas pessoas que não são boas com você, não. Jesus, voltou, glória a Deus. A minha internet hoje ela não está muito legal, mas amém, vamos concluir. O orgulho fecha portas que Deus quer abrir. Muitas vezes o Senhor já liberou uma bênção na sua vida, mas por que não chegou ainda nas suas mãos? Ainda não fez o download nas suas mãos? Porque você precisa, talvez, perdoar alguém, ser bom com alguém que não está sendo bom com você, ser a pessoa que se posiciona e diz, não, Senhor, eu não vou viver com essa mágoa aqui, não. Se perdoar, porque muitas vezes vem a culpa na nossa mente. Então, o Senhor já abriu portas que você ainda não conseguiu pegar com as suas mãos, muitas vezes por falta de você se abrir e deixar que esse orgulho saia. Orgulho afasta aquilo que Deus quer entregar. Então, Deus, se Ele é o nosso Pai, se Ele é um Deus que dá coisas boas aos seus filhos, muitas vezes a gente afasta o que Deus quer nos entregar por falta de humildade, por falta da gente baixar essa guarda do ego, baixar esse orgulho. Eu tenho falado com uma irmã e a gente conversa muito assim, e aí ela diz assim, Elô, já tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô orando, tô sei o que, nananana. Aí eu comecei a observar ela, deixa eu observar ela aqui. Aí eu observei que se ela ver essa live, amém. Eu não quero expor ela, mas eu quero que vocês levem para a vida de vocês que muitas vezes a gente diz que a gente já está fazendo aquilo para resolver situações. Não, eu já perdoei, eu já declarei, já orei, mas a situação continua ali acontecendo. E as coisas na sua vida não resolveu. Por quê? Porque muitas vezes a gente está focando nas coisas ruins e não nas boas da pessoa. Muitas vezes, está começando a chover, glória a Deus. A gente muitas vezes só foca nas coisas ruins das pessoas, nos defeitos das pessoas. A gente não foca nas coisas boas que a pessoa tem ou que a pessoa faz. Por exemplo, quando você foca no seu parceiro de trabalho, no seu marido, na sua esposa, você começa a focar só no que ela está fazendo de desagradável, aquilo vai crescer. Aí quando você quer resolver uma situação, você quer viver bem, quer viver leve, aí você começa a botar a culpa na outra pessoa. Você diz, não, eu já estou fazendo a minha parte, eu já perdoei, já melhorei, estou orando, já falei para a pessoa que ela precisa mudar, mas você só está focando nas coisas ruins dela. Você não está focando nas coisas boas. O que é que essa pessoa está fazendo? O que é que essa pessoa tem de bom? Essa pessoa aconselha, é só exemplo.
Essa pessoa aconselha, essa pessoa fala bem, essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que sabe conversar. Você só foca nas coisas ruins, não foca nas boas. E tudo que você foca vai crescer. Então, em vez de você ficar dizendo aí, não, eu já busquei resolver a situação, eu já fiz a minha parte, olhe para as coisas boas dessa pessoa. E faça algo bom para essa pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo para você. Seja a pessoa humilde, que baixa a guarda do ego e faz algo bom para alguém. Amém? Onde há humildade há graça, onde há graça há favor. E onde há favor, há o acesso ao impossível. Acessar o impossível é quando eu acesso a graça, quando eu baixo esse ego, esse orgulho, quando eu sou humilde, quando eu acesso o favor de Deus. Aí o impossível acontece. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você vai precisar abandonar o ego e o orgulho. Se você quer acessar o extraordinário de Deus, seja você a fazer também o extraordinário que você nunca fez. Aleluia. Amém? Não fique esperando não, faça, vá lá e acesse aquilo que já é seu. Desde ser orgulhoso, desde ser egoísta, desde achar que você, porque você está com a razão, você não tem que ir lá e resolver situações que estão há muito tempo na sua vida, que você precisa se posicionar. Que você precisa ir lá e dizer, não, aquela pessoa ali não está sendo boa para mim, não está sendo legal, mas eu vou ser para ela. Porque eu entendi que quem quer acessar a bênção sou eu. Eu entendi que quem quer avançar sou eu. Quem quer fazer o extraordinário e ser extraordinário para mim sou eu. Então seja você a pessoa que faz igual a Jesus, que vai lá e é servo. E é humilde ao lavar os pés dos servos dele. Amém? Então seja você a pessoa que lava os pés das pessoas, muitas vezes que está abaixo de você. Aí você entendeu a coisa. Você entendeu. Aí você muda tudo. Amém? E se tiver alguém que você precisa ligar para pedir perdão, ou dizer, meu irmão, vamos resolver isso? Me perdoa. Minha irmã, me perdoa. Eu sei que a gente tá mal, mas eu quero resolver isso, porque eu entendi que eu sou uma pessoa de Deus. Eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus é me posicionar antes mesmo da pessoa se posicionar. Antes mesmo da pessoa vir, vá lá. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, para concluir, eu quero fazer a oração. Tá? Que Deus abençoe, possa abençoar vocês com essa palavra. Se você deseja semear nessa obra, nesse ministério, aqui está a chave Pix. Amém? E eu quero te pedir que você concorde comigo no mundo espiritual para que eu possa fazer essa oração. E vamos avançar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes o meu coração se encheu de orgulho, de autossuficiência, de necessidade de aprovação, mas hoje eu me rendo diante de Ti. Quebre em mim tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Arranca o orgulho escondido, a vaidade disfarçada, a necessidade de ser visto, reconhecido, exaltado. Me ensina a ser humilde de verdade, não por aparência, mas de coração. Me dá um espírito ensinável, um coração quebrantado, uma vida totalmente dependente de Ti. Que eu não busque glória para mim, mas que tudo em mim glorifique o Teu nome. E que através da humildade eu viva tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes com essa palavra? Porque eu estou. E que eu hoje possa ser mais humilde. E que hoje eu possa fazer algo bom para as pessoas que não estão sendo tão legais para mim. Amém? E que você possa fazer também. Faça algo bom para alguém hoje. Alguém que não foi legal com você. Alguém que te feriu.
alguém que se levantou contra você, faça algo bom, nem que seja levar uma palavra, pegar um versículo bíblico, aquele que seja, que lhe tocou, e leve para aquela pessoa e diga, ó, quero te levar essa palavra para que o Senhor venha falar com você. E aquilo ali começa a entrar no coração daquela outra pessoa. Porque a gente vai soltando as sementinhas. Uma hora essas sementes vão florescer. Amém? Deus abençoe vocês nessa segunda-feira. Se você puder, compartilhar essa live com outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui, se o Espírito Santo de Deus me permitir, para mais uma live. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã.